Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, nós vamos iniciar mais um comentário evangélico para nos robustecer de amor, de fé, de segurança na nossa caminhada seguindo as pegadas de Jesus. E nós vamos abrir lançando a semente de uma história maravilhosa, inesquecível para mim, dos livros de Malba Tahan. Ele conta a vida de um jovem sonhador na Galileia, que seguia Jesus de longe, ouvindo as suas palestras, as suas parábolas, as suas histórias, e o seguia, mas ele não tinha idade suficiente, porque ele tinha menos de 30 anos de idade, era muito jovem, precisava de trabalhar, vendia produtos agrícolas, passava necessidade muito grande, mas ele sonhava em ser um seguidor, um divulgador dos ensinamentos de Jesus. E o tempo passou. Depois da crucificação, muitos judeus convertidos ao cristianismo, segundo Malba Tahan, criaram uma forma de homenagear Jesus diferente. Jesus não exigia nada, mas eles formavam com 2 pedaços de madeiras bem grossos, semelhantes aos que foram utilizados para a crucificação de Jesus. Eles utilizavam, faziam a cruz, colocavam nas costas e faziam um percurso de onde eles estivessem, principalmente de Jericó, Betânia, e iam endereçados a Jerusalém, especialmente no lugar no Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado. Era uma peregrinação, apenas para mostrar aquele sentimento de repetir o que Jesus fazia com o sacrifício da cruz. Não entendiam o que era carregar a cruz, como ele dizia: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então eles faziam aquilo, olhando apenas a letra, a palavra, não o significado daquilo que Jesus dissera, que nós vamos aprender agora de manhã no Evangelho segundo o Espiritismo e com a ajuda da benfeitora Joana de Ângeles, que está aqui conosco aqui nos seus livros maravilhosos, que nós vamos então, assistência aqui do nosso querido irmão Dr. Flávio Rovella, que está nos ajudando na recuperação com a fisioterapia respiratória, para que nós possamos um dia, que não seja muito longe, olharmos para o céu em agradecimento e dizer: Senhor, nós vencemos a Covid que invadiu, prejudicou o nosso organismo, principalmente provocando vários desafetos, várias desorganizações no meu equipamento cardiorrespiratório. Mas haveremos de chegar. É a nossa cruz que se torna cada vez mais leve com as nossas realizações no campo do bem que proferimos fazer na nossa caminhada. Então, aquele rapaz preparava a sua cruz, verdadeiramente, como todos preparavam. E aí, no dia predito, eles saíam, todos em caravana, 50, 60 homens carregando aquela cruz. E no primeiro dia à noite, todos colocavam a cruz em determinado lugar, e ele, então, também colocou a cruz dele com as iniciais e foram dormir nas tendas. E de noite ele teve um sonho. Ele teve um sonho que chegava às portas do céu, com muito sacrifício, ele sozinho, os outros não apareciam, só ele de repente estava na porta do céu. E de repente a porta do céu se abriu e um anjo apareceu para ele e fez uma pergunta. Disse: meu filho, para você entrar aqui no paraíso, segundo o que Malba Tahan contava, é preciso que você responda uma pergunta: qual é o tamanho de Deus? Volte e amanhã, pela madrugada, você venha e a sua resposta irá indicar se você adentra para o céu ou se você retornará novamente aos lugares de onde você veio. Então, no sonho, conta Malba Tahan que ele então voltou para o seu lugar, para o seu acampamento, e ali ele sonhou, no sonho. Repare que coisa interessante, que história que parece complicada, mas não é. Então, naquele sonho, ele sonhava que antes de ir para o céu, ele se ajoelhou no deserto e dizia: Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de todos nós, como o mestre querido, teu filho nos disse, dá-me, ensina-me como responder.
porque eu sou um lavrador, pouco letrado, apenas procuro, como Jesus nos ensinou, a amar como o fator primordial para nós conseguirmos o teu reino, ou fazer as bases do alicerce do teu reino dentro do nosso coração. Ensina-me, Pai amoroso, a resposta. Qual o teu tamanho? Então, nesse sonho, veio um anjo da parte de Deus e ensinou-lhe a resposta. Dito isso, ele acordou, satisfeito. Será que essa resposta? Não deve ser. E aí partiu de manhã na caminhada com todos ali, todos caminhando. Levou outro dia, acampamento, de manhã, acordar de novo. E aí, quando chegaram perto de Jerusalém, já precisavam, já à noitinha, acampar. Acamparam. E de noite, no outro dia, estariam no Monte Caveira. Foi quando ele sonhou novamente, voltando às portas do reino de Deus, no paraíso, e o anjo estava ali na porta e disse: meu filho, você quer entrar aqui no reino de Deus? Ele disse: quero, sim, senhor, eu faço por merecer, tudo que for possível fazer, eu faço. Você sabe que eu lhe fiz uma pergunta naquele dia que você esteve aqui. Qual é o tamanho de Deus? Me responda. E ele então disse: Deus é grande e é pequeno. É grande porque está presente em toda parte deste imenso e grandioso universo, formado de bilhões e bilhões de galáxias. Mas, ao mesmo tempo, Deus é tão pequeno que ele consegue ficar dentro do meu coração. Então o anjo disse: passe, meu filho, e entre no reino de Deus. E aí ele acordou, mas sentindo uma imensa felicidade. E vendo que para entrar no reino dos céus, o entendimento que ele teve era de que devêssemos fazer realizações. Em tudo que nós fizéssemos, deveria estar com Deus dentro de nós. As nossas realizações deveriam ser essas. Então ele completou o caminho com os outros, voltou para a sua aldeia e continuou o seu trabalho de redenção, divulgando a palavra de Jesus, semeando o evangelho e trabalhando na lavoura. Por isso que nós vamos aprender hoje, dentro do que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina, e nós vamos ver aqui nesta manhã. Eu vou apenas relembrar para vocês o capítulo que nós estamos estudando, Estranha Moral. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que vocês sabem que cada capítulo desse livro, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles estuda um capítulo deste livro aqui. Ela analisa, esclarece, coloca luz, faz interpretações maravilhosas sobre o capítulo todo. Em algumas oportunidades, como esse que nós estamos estudando, que é o capítulo de número 23, ela divide em 2 oportunidades. Em outros, ela divide em 3, mas normalmente cada capítulo dela é um capítulo do Evangelho. Vamos então esclarecer que na semana anterior, na segunda-feira passada, nós estudamos o capítulo de número 23. Lembre-se, só para refrescar a memória, ela referiu-se nesse livro com o título Estranha Moral e recomendou o estudo dos itens 9 e 11. Hoje, o capítulo é o mesmo, Estranha Moral, capítulo 23, mas ela escolheu, em vez do capítulo de número 1, uma parte do capítulo de número 1 e mais o item de número 12. E deu o título, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Cruzes. Ela focou na palavra cruzes. Por que ela focou nisso? Reparem que eu lhes falei na semana passada que no capítulo Espada e Paz, ela tratou dos itens 9 e 11. E agora vem para o item número 1. Por quê? Porque ela facilitou o nosso entendimento no comentário do Espada e Paz, com os esclarecimentos do que Jesus efetivamente falou, as traduções indevidas. Jesus falou em aramaico, em hebraico, não é definido realmente qual foi o modo como ele se expressou. Dizem que em vários lugares ele utilizava conforme a linguagem dos habitantes, aqueles povoados, aquelas vilas, ele usava e então se modificava muito. De todas aqueles fatos, os seus apóstolos, desses apóstolos,
Mateus e João escreveram o Evangelho e ouviram e participaram de praticamente todos os eventos. Já Marcos ouviu de Pedro em Roma, que fez o Evangelho focado para aqueles romanos convertidos ao cristianismo. E Lucas não conheceu Jesus, como Marcos também não conheceu, o jovem lá romano. Mas Lucas foi um evangelista maravilhoso. Eu já contei para vocês, é porque eu me emociono, porque Joana fala que é o evangelho mais lindo, é o evangelho de Lucas. Ele era médico, ele era estudioso da cultura, da filosofia grega, da cultura helênica, na linguagem rebuscada, cultura grega. Ele nasceu no norte da África, portanto ele absorveu de Paulo todas as lições de Jesus. Aqui ele entrevistou também Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, entrevistou Joana de Cusa, a nossa Joana de Ângeles, o diácono Filipe, aquele que Jesus falou, né? Vem, segue-me. Não, deixa primeiro que eu vou enterrar meu pai, que vocês já sabem. É o diácono Filipe, o nome dele, que trabalhou depois na Casa do Caminho, entregando toda a sua fortuna para que fosse empregada para os pobres. Então, Lucas fez um evangelho maravilhoso. O que é que nós vamos estudar hoje? Porque houve tantas modificações que aqui, nessa primeira parte aqui, quando Jesus fala aqui, que narra Lucas, que Jesus falou que quem não odiar pai e mãe, claro que isso foi um absurdo, e a própria Federação Espírita Brasileira, aqui no adendo de rodapé, fala que o verbo kai, homicei do grego, não é só a tradução, são várias significações de só odiar, mas amar menos. Por isso que a veneranda, eu já falei da espada e paz, né? Já identifiquei qual era a espada que Jesus veio trazer a paz, a divisão, mas não foram eles, a sua doutrina e os homens que mal interpretaram a doutrina dele. Então, quando chegamos nesse ponto do item 1, já sabemos que saiu o que é que houve. Não foi bem assim que Jesus falou. Jesus era todo amor, toda bondade, toda ternura, nunca ia falar aquilo. Então, comprovas que foi uma tradução, olha, imperfeita, indevida do que realmente houve, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, quantas voltas deram, e fora que naquela época, nas primeiras traduções, os copistas, aqueles que copiavam porque não tinha imprensa, muitas vezes perdiam as noites fazendo aquilo, cansavam os olhos à luz de velas, e aí trocavam muitas coisas, substituíam palavras, suprimiam textos, acrescentavam outros, e houve muitas modificações. Portanto, nós vamos trabalhar em cima do que ela recomenda, para que tenhamos realmente a condição de absorver muito melhor esse ensinamento que ela nos oferece nesta manhã. Portanto, o tema cruzes, parte do capítulo de número 1 e o item de número 12. Vamos começar então agora no capítulo 23, parte do item número 1, onde tem o texto de Lucas no capítulo 14, versículo 27. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Ponto. Mas acontece que tem um texto semelhante, que nós fomos pesquisar, lendo, não, isso aí ele já tem em outro lugar. E identificamos no capítulo 24, que é o capítulo seguinte, nos itens 18 e 19, uma citação de Lucas, mas no início do seu evangelho, no capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Allan Kardec faz um registro. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. Esse é o que é o sentido maravilhoso que nós podemos ver nas lições que vamos agora. Vamos agora pegar o Evangelho, Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, está aqui, ó, está velhinho, é de tanto eu manusear. Por isso que ele está aqui, desgastado, saindo, utilizado aqui, o livro de 2000, tem 21 anos que eu consulto e trabalho esse livro, e ainda está em pé, porque eu consulto em pé, não pode dizer, ainda está inteiro, pelo cuidado que eu dispenso a ele. O conteúdo é de um valor imenso. Então, no livro Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 195, a veneranda começa a dizer: os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados
aos problemas que elaboraram por eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Que comportamentos saudáveis são esses? Obedecer à lei de amor, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem consigo. Esse é o sentido verdadeiro. O fardo é leve, como diz Jesus, e o jugo é suave. Respeitar a lei de amor, praticar o que a lei de amor recomenda, e aí não haveria sofrimento para ninguém. E ela continua: a verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontram todos nós constituídos. Mas ainda ela faz um levantamento. Agora que vem uma parte importante. A esses indivíduos tomados de incompletude, quer dizer, incompletos, se dirige Jesus, convocando-os à terapia da renovação espiritual, de modo que conduzam a cruz dos seus problemas, tornando-a leve, antes que se deixando esmagar pela sua conjuntura afligente. Aí vem uma lição grandiosa da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Mas vocês não imaginam, eu aprendi com Cabélia, com Patrick, a forma, e desde que eu completei 70 anos, isso já vão 7 anos, eu tenho me dedicado a realmente iluminar consciências, como Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, nos diz que é a missão maior da doutrina espírita, iluminar consciências, incentivar o estudo, pesquisar, observar, contestar, mas sempre com o intuito de procurar fazer semeaduras cada vez mais úteis para os nossos semelhantes. A esses indivíduos tomados de incompletos, se dirige Jesus, convocando-os à terapia da renovação espiritual, de modo que conduzam a cruz dos seus problemas, tornando-a leve. E se não tornar, é o que ela completa, antes que se deixando esmagar pela conjuntura afligente. Como é que nós vamos tornar a nossa cruz mais leve? Por isso nós tivemos de fazer essa busca nos livros da benfeitora Joana de Ângeles e mais do nosso codificador Allan Kardec. E fomos logo ao primeiro, a base, Allan Kardec, o livro O Céu e o Inferno, no capítulo reservado Código Penal da Vida Futura, no item 9, quando Allan Kardec diz aqui, abre aspas, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Toda vez que praticamos uma ação contrária à lei de amor, nós realizamos uma falta, contraímos uma dívida com a nossa consciência e com o universo. E ele diz aqui, toda falta cometida, todo mal realizado é dívida contraída que deverá ser paga. Onde é que está isso ali? Olha no livro Céu e Inferno, capítulo Código Penal da Vida Futura, no item 9. E mais ainda, no item 13, ele diz aqui, abre aspas, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Suavizar como? Fazer o bem, mas não está fazendo muito. Anular, quando faz todo o bem que lhe seja possível, e mais ainda, para anular todas as ações negativas que tenha feito no passado. Esse é que é o processo de eliminação das nossas dores, suavizar a nossa cruz na nossa caminhada. Mas tem mais? Tem sim. A nossa veneranda benfeitora nos inspira a isso. Olha aqui, Jesus e Atualidade, na página 67, é um livro de 1989, página 87. Repara quanto tempo ela diz isso. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Isso ela nos fala em 1989. Se de lá já tivéssemos praticando o amor,
Se os nossos irmãos terráqueos continuássemos a praticar o amor, já não estaríamos sofrendo tanto. Vejamos agora, vamos ao outro livro, olha aqui, O Ser Consciente. Repare há quantos anos ela vem trabalhando, mostrando a forma como aliviar a nossa cruz. O Ser Consciente, está aqui, 1993, ela diz na página 97, as realizações morais geram energias positivas que anulam aquelas negativas, que propiciam o sofrimento de qualquer natureza, ensejando estímulos para a superação das antigas conjunturas atormentantes. Vocês estão vendo? Desde quando ela fala isso para nós? Aí vocês vão dizer assim, mas Ari, e se eu não quiser colocar o meu amor em ação? Porque eu não posso dizer eu amo, mas tem de amar com ação, realizações. Está aqui, ó, vida, desafios, não, Jesus e atualidade. Peraí, Jesus e atualidade, cadê onde é que está? Aqui, Jesus e atualidade, página 86. Esse daqui eu tenho, aqui é 1989, de 2000 para cá eu venho citando essa frase, quando ela diz aqui, na ausência do amor, ação, fazer o bem, aparece-lhe a dor, renovação. Aquele débito que nós temos perante a lei de amor, a lei de causa e efeito traz para nós. Você não está amando não? Está amando só de boca, mas não está realizando, não está promovendo o bem do próximo, diminuindo as dores dos outros, levantando os caídos, enxugando lágrimas, ajudando a aliviar a fome, a sede. Você não está fazendo isso, meu irmão? Então agora nós vamos fazer com que a lei de causa e efeito traga essa dor, renovação, para que você sinta o que você provocou nos outros. É a lei de causa e efeito. Muita gente se assusta, mas é um modelo pedagógico de que nós precisamos, porque Jesus implantou o amor, ensinou o amor, mostrou como se realiza o bem, fazendo a energia do amor promover o bem-estar para o próximo. Nós não seguimos, então é preciso outro método de ensinamento. Vamos ouvir então, olha, Vidas, Desafios e Soluções. Esse livro é lindo, 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 lindo. Aqui, ó, o livro de 1997, na página 83, ela diz o seguinte: perfeitamente compatíveis com a lei de causa e efeito, as realizações positivas eliminam ou diminuem o peso das realizações negativas e prejudiciais. Vocês estão vendo como é o processo, meus queridos irmãos? É preciso colocar o nosso amor em ação. No livro Nascente de Bênçãos, olha aqui, capítulo 24, 2001, 20 anos tem esse livro. Quando ela diz aqui no capítulo 24, se souberes resgatar as suas dívidas mediante o amor, que é processo benigno mais proveitoso e menos afligente, mesmo chorando para servir, terás muito mais oportunidades de reparação e de aprendizagem. Lindo, 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 lindo. Esse é conselho de mãe. É conselho de mãe que nós precisamos seguir. Mas nós vamos seguir novamente aqui. Capítulo 24, Nascente de Bênçãos. Toda e qualquer dívida pode ser resgatada pelo amor, através do bem que se pode realizar, melhorando a situação de outras vidas, outras pessoas, o que se torna um elemento positivo na tua economia moral. A nossa cruz vai ficar leve a cada momento em que nós fizermos o bem e praticarmos a caridade. Vamos a Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, página 197. No aparente paradoxo da proposta do Mestre, quais aborrecer-se dos familiares, do mundo, preferindo o reino de Deus, deixar os mortos para a vida e enterrar os seus mortos, há um significado muito especial. Representa um convite severo à consciência para que se resolva pelo que lhe é mais importante. Nós vamos analisar o que é mais importante para a minha vida. É ser feliz ou ficar sofrendo? O que é mais importante para a minha felicidade e minha realização espiritual? É chegar à angelitude, é participar e acompanhar do movimento do nosso planeta Terra para um planeta de regeneração?
ou sair daqui para um planeta inferior onde haverá prantos e ranger de dentes. Por isso que ela diz, no aparente paradoxo da proposta do mestre, nesse capítulo 23, quais aborrecer-se dos familiares, olha que ela não bota odiar, aborrecer-se dos familiares, aborrecer-se do mundo, preferindo o reino de Deus, deixar os mortos para a vida, enterrar os seus mortos, há um significado muito especial. Representa um convite severo à consciência de cada um, para que se resolva pelo que lhe é mais importante. O que você acha que é mais importante para a sua vida? É isso que nós devemos refletir para procurar isso. Procurar a realização através do amor, como Jesus nos ensinou, para que possamos chegar à angelitude mais depressa e colaborar com Jesus na transformação do nosso mundo de expiação e provas para um planeta de regeneração. Vamos então continuar com ele. Esses ensinos, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 197, esses ensinos estão fundamentados na lógica da imortalidade, ante a qual alteram-se as paisagens e as aspirações humanas, na conquista das questões secundárias, ante essas questões que são essenciais observarmos a imortalidade, para que tenhamos a existência feliz, aquela que é duradoura e é a real, é a nossa caminhada para a imortalidade. Torna-se inevitavelmente necessária a decisão seja tomada pela vida futura enriquecedora, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade, libertando-se dos impedimentos constritores da dependência física. O que é que nos prende aqui? O que é que nos levará muitos milhares de milhares de irmãos nossos para planetas inferiores, onde haverá prantos e ranger de dentes? Nessas desencarnações que nós estamos vendo aí, número cada vez maiores. E quais aqueles que ficarão para acompanhar o nosso planeta para um planeta de regeneração? Está aqui, olha, está aqui, o esclarecimento está aqui. São dois grupos que estão sendo identificados, que vão retornar para acompanhar o desenvolvimento do nosso planeta, ou aqueles que serão encaminhados para planetas inferiores. Portanto, eu vou repetir o que ela diz aqui. Torna-se inevitavelmente necessária a decisão pela vida futura enriquecedora. Devemos ter isso como objetivo, que já começa no momento em que o ser desperta para a realidade, e isso o Espiritismo nos ajuda, libertando-se dos impedimentos constritores da dependência física. O que é que nos prende aqui? O orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, o desejo de ficar rico, tudo nós vamos deixar aqui. O que interessa é o patrimônio que nós vamos levar em nosso ser, em nossa intimidade do ser, em nosso coração. A alegria, o entusiasmo, a humildade, a simplicidade, o amor, a ternura, a capacidade de perdão, tudo o que Jesus nos ensinou. É isso que nós devemos optar. Essa é a nossa realidade e nós nos devemos libertar desses impedimentos constritores da dependência física, que é isso, não há mais tempo de ter inveja, orgulho, ciúme, vaidade, desprezo, intolerância, desejo de vingança. Não, os tempos estão chegados, disse Jesus, e o momento é de decisão, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade, libertando-se dos impedimentos constritores da dependência física, como eu estou dizendo para vocês agora. Na página 198, ela faz uma ponderação. O ser, no entanto, é livre e para tanto ama, sem reter-se ante as novas possibilidades que detecta a cada momento, que cresce espiritualmente, antevendo o próprio futuro. A humanidade é a sua meta. O universo é o seu fanal. Vocês estão vendo que beleza, quanta coisa a nossa veneranda benfeitora nos ensina. Na página 199, ela nos dá um alimento maravilhoso, quando ela diz aqui, os ensinos de Jesus resplandecem em claridade imortal, segurança emocional, harmonia estrutural, felicidade possível e próxima. À luz da psicologia profunda,
Carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros da dor e de sombra para alterar as suas constituições, as constituições do madeiro de dor e a nossa sombra. Por que é uma cruz invisível? Por que nós podemos transformá-la mais leve? Já repetimos aqui, por várias vezes outras, os conselhos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Transforme a sua cruz, transformando em mais leve pela prática do amor, pela prática da caridade, pela prática do perdão, pela renúncia às coisas que a matéria oferece, que acena como cantos de sereia, incentivando. Hoje nós vemos a procura de muitas pessoas querendo enricar, acessando as bolsas e para poderem ganhar mais dinheiro a curto tempo, as pirâmides financeiras. Muitos espíritas perderam dinheiro, não observam que o verdadeiro sentido da nossa vida é a angelitude, e Jesus já nos falou isso. Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. É preciso observar isso, meus irmãos. Na página 200, a veneranda benfeitora nos diz, com um carinho muito grande: carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas da autoiluminação, tendo como modelo único Jesus, que é o modelo e o guia da humanidade. Vamos agora dar um passeio nesse livro aqui, no rumo do mundo de regeneração, na página 47. Logo no início do livro, quando há uma reunião no plano espiritual, e o mentor que dirige aquela assembleia, depois de ler o Evangelho, pede ao Espírito Francisco Spinelli para que comente o Evangelho, aquela página que foi lida, e ele faz com uma precisão notável, maravilhosa, começando dizendo: que a paz seja convosco. Olha que coisa linda, você já sabe que toda oratória, todo sermão, toda homilia começa com um vocativo e começa com o vocativo e começa com o exórdio. Então, o vocativo e começa então com o exórdio. Olha, que a paz, e a vocativo e a saudação, depois o exórdio. E ele começa: a paz seja convosco. Então ele começa a dizer: meus irmãos, a paz seja convosco. Meus irmãos é o vocativo, a saudação, paz seja convosco, seguindo Jesus. Divaldo faz diferente, Raul Teixeira faz diferente, a nossa irmã Sueli Caldas Schubert, que também uma grande oradora desencarnada há poucas horas, né? Foi ontem, recebendo homenagem da nossa Federação Espírita Brasileira, deixa um legado maravilhoso de um trabalho iluminado que ela fez. Tudo isso, mas não, hoje a maioria dos nossos irmãos espíritas parece que tem prazer de copiar os programas televisivos. Olá, meus amigos. E a característica de irmãos, como Jesus falou, e a paz seja convosco, né? E outros, como Divaldo Franco faz, como Raul Teixeira faz, e tantos outros. Então, o Espírito Francisco Spinelli, vamos voltar aqui ao assunto, ele começa dizendo: paz seja convosco. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, esquecendo-nos de que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. Está vendo? É o retorno da lei de causa e efeito. Eu vou repetir. Paz seja convosco, meus queridos irmãos. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, esquecendo-nos de que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. O Pai Celestial nos propicia a reencarnação, a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Se compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acompliciamento com as paixões servis,
que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Se confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza o nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas, através dos nossos mentores espirituais, cabendo-nos a nós próprios realizar a solução dos nossos problemas, pelo bem que realizarmos em favor do nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe. Olha que fechamento lindo que ele fez. Uma coisa assim, maculando, ele sentindo do plano da equipe toda, o Manuel Filomeno de Miranda, o irmão querido aqui, mostrando, sabendo que o sofrimento resulta da falta de amor. Por isso que nós vamos voltar aqui à veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 200, já finalizando a nossa mensagem. Quando ela diz aqui, o Evangelho ressurge com força e autenticidade, confirmadas pelos imortais que retornam do túmulo para comprovar indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano, sempre responsáveis pela felicidade ou desdita de cada um, abrindo espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Por isso que nós vamos concluir com uma mensagem deste livro. É um tesouro que eu tenho também, dentre tantas pérolas que eu tenho na nossa estante. Compromissos de Amor, de 2014. Está aqui, Compromissos de Amor. Quando nós temos aqui na página 110. Não existe alternativa a seguir. Vende ao amor as tuas forças e segue o Mestre incomparável hoje, porque amanhã, possivelmente, será tarde demais. Hoje é o teu dia, avança. Por isso, meus queridos irmãos, que nós queremos concluir a nossa mensagem de hoje, com essa mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem de entusiasmo, para que eu possa, com as minhas pequenas palavras, mas com a inspiração da irmã Joana de Ângeles, a ajuda do nosso irmão Viana de Carvalho, do irmão Riquião Veloso Pinto, formular fogo nas minhas palavras, para que toque os corações de vocês adormecidos, para que acordem, a fim de que vocês possam amar mais, realizar mais. Nós somos os trabalhadores da última hora, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, e precisamos produzir nessa hora que nos falta, nesse mundo de transformação que estamos pesquisando e procurando e seguindo e procurando fazer com que a Terra rapidamente saia da categoria de expiações e provas para um planeta de regeneração. Devemos aproveitar todos os instantes da nossa vida. Lamentações não cabem, reclamações nem pensar. Como diz a veneranda benfeitora Joana, cabe-nos o trabalho, pegar na charrua para arar os corações cujos terrenos estão propícios para receberem a semente do bem e da caridade e estimulá-los a fazer com que essas sementes, com o adubo do amor, da paz e da boa vontade, possam germinar na intimidade de cada um, fazendo com que cresçam, transformem árvores frondosas, produzindo não somente a sombra benfeitora para alentar aqueles que estão trabalhando sob o sol da verdade e promover as bênçãos do pão da vida, os frutos sazonados de esperança, despertando esses corações adormecidos para que possamos realmente transitar para um mundo melhor. E quando retornarmos nesse planeta, merecendo, nos esforçando para que tal aconteça, para não irmos para planetas inferiores, vamos retornar numa ambientação melhor. E a nossa consciência trará a marca das benesses que nós encontrarmos do nosso retorno. E nós podemos, mesmo dentro da nossa humildade, dizer, dentro da nossa pequenez, nós colaboramos muito para que retornássemos e pudéssemos desfrutar de muito mais bem e muito menos mal em nosso planeta. Que Jesus nos abençoe,
que esse amor de misericórdia toque os corações de vocês, faça sacudi-los, que a nossa Mãe Maria Santíssima lhes aumente a fé, a coragem, a determinação, para que vocês não percam um minuto de suas vidas e faça com que aproveitem todos os instantes para o amai-vos e o instruí-vos, como nós estamos ensinando, mostrando fonte de pesquisa. Não somente eu, mas Patrick e Carmélia fazemos isso para melhor esclarecer, para a sustentação da nossa fé, dos nossos argumentos, fortalecimento da nossa coragem, o alicerce do reino dos céus, ora, construído com a nossa fé raciocinada e o nosso amor em ação, plenificando os corações, suavizando, transformando lágrimas em olhos claros, luminosos, para verificar antecipadamente o dia de amanhã. E esse dia chegará, beneficiando todos nós, com a paz, com amor e com a luz, como Jesus promete no seu Evangelho. Que a misericórdia do Mestre querido de Nazaré abençoe os seus corações, abençoe os seus lares, inunde de amor, envolvendo todas as suas famílias, todas as instituições espíritas, católicas, evangélicas, para que sintam esse amor de misericórdia e todos nos unamos em um coração só, batendo no só ideal de servir a Jesus, sem nenhum preconceito, nem de raça, nem de cor, nem de gênero, de nada, mas apenas amando pelo prazer de amar e pela alegria sublime de servir, sempre em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e os envolva sempre de muita paz. O nosso abraço, carinhoso, paternal e muito saudoso. Que assim seja.